julgado também como pecador? A gente vê que aqui o apóstolo Paulo ele está usando um estilo retórico, né? Comentei semana passada, esse estilo se chama diatribe, que é um estilo retórico que eles usavam um recurso no grego para poder criar perguntas que o seu opositor poderia, porventura, perguntar. Então, Paulo ele se antecipa. O que ele faz? Ele está escrevendo a carta ali para os romanos, como a gente falou semana passada, ele está em Corinto. Então, ele pega e escreve a carta e ele começa a criar essas perguntas. E, no meio dessas perguntas, ele faz uma dessas aqui. Mas se pela minha mentira abundou a verdade de Deus, por que eu vou ser julgado como pecador? Se eu estou fazendo um bem para Deus, se eu peco, a graça dele aumenta, eu estou fazendo um bem para Deus. Você vê que até tem lógica, né? Até tem lógica para aquele que quer viver uma vida em desobediência a Deus. Mas para nós sabemos que, na realidade, a mensagem que o apóstolo Paulo pregava foi deturbada, né? Então você vê que o apóstolo Paulo, ele tinha grande intenção de estar em Roma. O apóstolo Paulo, ele queria estar, ele almejava. Ele fala isso no capítulo 1, que ele queria estar em Roma, porém, muitos imprevistos aconteciam e ele não conseguia estar lá presente. Então o apóstolo Paulo, ele expõe ali o evangelho que ele recebeu de Cristo para esses judeus e gentios que estavam ali em Roma, mas só que Paulo ele ia enfrentar uma grande dificuldade em apresentar esse evangelho para os gentios e os judeus de Roma. Por quê? Porque justamente o apóstolo Paulo, ele era conhecido como aquele que pregava um evangelho fácil. O apóstolo Paulo ele era conhecido daquele irmão que facilitava ali o evangelho, né? Você vê que em Gálatas, nós estudamos a respeito disso, os fariseus, ou melhor, os judeus que se diziam convertidos, depois que Paulo ele volta da viagem da Galácia, esses judeus que se diziam convertidos, eles foram até lá e falaram, sabe o Paulo que veio aqui pregar para vocês sabem que ele não é um apóstolo, né? Ele é um apóstolo, entre aspas, né? Você sabe que ele não teve ali, né, entre os 12, né? Ele está pregando aí um evangelho fácil, que você não precisa se circuncidar, que você não precisa se abster de alimentos que são impuros, né? Então, o evangelho que esse Paulo está pregando aí, ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, poxa, é muito fácil esse evangelho aí. Então, eles começaram a deturbar o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, falando que quanto mais você pecava, mais você agradava a Deus, mais a graça de Deus aumentava e estava tudo certo. Então, vamos ajudar Deus, vamos continuar pecando. Então, o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 8, e por que não dizermos, como somos blasfemados, e como alguns dizem, que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Então, no meio do evangelho que o apóstolo Paulo ele começa a expor para os romanos, ele também aproveita o ensejo e se defende das suas acusações, porque ele era acusado de pregar um evangelho fácil. Então ele pega e fala, né, por que não dizer, como alguns dizem por aí, que a gente está pregando um evangelho falso, que devemos fazer o mal para que venham bens. A condenação desses daí é certa, é justa a condenação deles, porque o evangelho que eu prego não é esse evangelho. E ele vai falar a respeito disso. Se você vê em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 2, o apóstolo Paulo, ele vai estar falando que, como que pode você que morreu por pecado viver no pecado ainda? Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós somos batizados. Ali no batismo, o que significa o batismo, irmãos?
a morte do velho homem. Então a gente somos mortos junto com Cristo, ressuscitamos junto com Cristo uma nova criatura. Aí lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então como que nós, que somos novas criaturas, que somos estamos um novo corpo, temos uma nova chance de fazer diferente daquilo que a gente vinha fazendo, vamos continuar pecando. O entendimento é errado. É nós pegarmos aquilo que é certo, a gente sempre comenta sobre isso, né? Você pegar aquilo que é certo e fazer do jeito errado. Tem como acontecer isso? Tem. Nós vemos vários exemplos. A ceia é um deles, que o apóstolo Paulo chama a atenção dos coríntios. Então, o apóstolo Paulo, ele aproveita isso, seja ele fala, ei, alguns estão dizendo por aí que devemos mentir para que a verdade de Deus, ela sobressaia, ela abunde. Se eu faço isso, eu vou ser julgado como pecador? Não, eu não sou pecador, estou ajudando a Deus. Porque é isso que estão falando por aí, o evangelho que eu estou pregando. Então a gente resume por aqui que o apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele vem argumentando, ele vem apresentando o evangelho que Deus entregou para ele, para os judeus e os gentios em Roma. E o que significa, irmãos, evangelho? Só um de cada vez. As boas novas, né? O evangelho significa as boas novas. Amém, irmãos? Amém? É isso mesmo? Os irmãos são meio tímidos hoje, né? É um frio, todo mundo fica encolhidinho. As boas novas. Mas o interessante é que quando o apóstolo Paulo, ele apresenta as boas novas, antes disso, ele apresenta as más novas. As más novas. E o que é, Léo? As más novas. As más novas é que todos pecaram. Todos são culpados. Não há esperança para você. Não tem como você se salvar diante da lei, não tem como você se salvar a si mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele vem apresentando vários argumentos. Ele vem mostrando sobre os gentios, porque parece que, poxa, eles nunca ouviram falar da palavra de Deus, então tem que ser mais tranquilo, né? Tem que passar a mão ali, né? Não pode, porque eles não receberam a palavra de Deus. Não podemos ser rigorosos com o gentio. O apóstolo Paulo fala, não, nada disso. Para eles não receberam os oráculos de Deus, mas eles receberam toda a revelação de Deus pela sua natureza. E também Deus colocou ali a consciência na cabeça de todo ser humano. Então, mesmo que não tenha nada escrito, você vê um exemplo claro, quando Caim ele mata Abel, ele soube que ele errou. A consciência dele acusava isso. Por quê? Porque Deus, ou melhor, todo ser humano tem a consciência. Nós somos seres racionais, irmãos. Quem não é racional é animal. Ninguém aqui é animal. Se você acredita que você veio do macaco, vamos ler um pouco mais a Bíblia, né? Porque nós somos seres racionais. Nós não somos seres irracionais. A gente não age por impulsão. A gente raciocina, a gente pensa, a gente calcula, a gente vê. É certo, não é? Se você não faz isso, se você age por impulso,
Você tem que pedir para Deus te ajudar a ter mais controle, porque você é racional. Você sabe das consequências. Então o apóstolo Paulo ele vem apresentando, desde o capítulo 1, falando sobre os gentios, que a ele foi dada a revelação natural. O apóstolo Paulo ele vem apresentando no capítulo 2 ali sobre os judeus que receberam os oráculos de Deus, que a eles sim Deus revelou e confiou todo o seu tesouro ali, que é a sua palavra, mas da mesma forma, os judeus que fizeram, rejeitaram, assim como os gentios. Mas só que os judeus, eles rejeitaram de uma forma diferente, né? Por quê? Os judeus, na realidade, eles se achavam superiores aos outros povos, porque eles tinham a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar que, na realidade, os judeus, ele tinha muitas vantagens. Sim, porque eles recebeu. A eles foi confiada a palavra de Deus. Mas só que vantagem não significa que você não tem a responsabilidade. Porque quando você recebe algo, você é responsável por isso. O apóstolo Paulo ele chega a dizer que os judeus eles são mais culpados do que os gentios, porque eles conheciam a palavra de Deus. Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você sabe, mais você tem que fazer o certo. E não era isso que acontecia. Os judeus eles tinham a característica de fazer o quê? De aparentemente mostrar ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, um homem de Deus, mas o apóstolo Paulo vem falando que, na realidade, eles acusavam aqueles que estavam lá fora, os gentios, mas só que, no oculto, eles faziam as mesmas obras. Então eles apontavam, ó, você é pecador, você é um adúltero, você é um ladrão. Mas o apóstolo Paulo fala que quando eles iam nos templos de outras nações, onde tinha ali deuses estrangeiros, eles roubavam os tesouros. Ele pegava ali, opa, não, isso aqui é ouro, né? Vamos guardar, Deus abençoou. Não é verdade? Então os judeus, eles apontavam o pecado na vida dos outros, mas na vida deles, opa, a minha vida faz o que eu falo, mas não faz faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. A palavra é assim, é isso, isso e isso. Aí, como nós falamos semana passada, irmãos, o que adianta você ter todo esse conhecimento, você ter conhecimento da palavra, se você não pratica? Nós aqui estamos falando sobre gentios e judeus. Gentio é todo aquele que não era judeu. Né? Ele vai também usar referência ao grego, quando ele fala, tanto o judeu quanto o grego é o gentio, é todo aquele, nós somos gentios. O que adianta, irmãos? Nós dizermos ser cristãos, dizemos que conhecemos a palavra de Deus, se nós não colocamos em prática. Não tem diferença. Tu está no mesmo barco daquele que não... Pior, tu está no barco pior. O teu barco está furado. Né? O dele, ele sabe que está navegando ali, está pecando contra Deus, mas ele não tem conhecimento. Ele está errado, tá, vai ser julgado, vai, mas ele não tem conhecimento. Você tem. Então nós devemos tomar muito cuidado para a gente não se colocar no lugar do judeu, que se achava santo, que se achava melhor do que aquele que estava lá fora. E na verdade, ele só apontava os que estavam lá fora, sendo que eles praticavam as mesmas obras, escondido, mas praticava. E o que acontece é que ninguém esconde nada dos olhos de Deus. Tudo aquilo que você faz, Deus, ele vê. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo e não aconteceu nada.
Não aconteceu nada. Porque parece que, ao longo do tempo, você vê que o apóstolo Paulo ele fala, né, no versículo 3, ele vai falar aqui, ó, que importa se algum deles foram infiéis, a sua fidelidade é anulada? Ou melhor, anulará a fidelidade de Deus? Então, se algum deles for infiéis, será que Deus, a fidelidade de Deus, as promessas de Deus vai ser anulada pela infidelidade do povo? Claro que não. O apóstolo Paulo ele fala a respeito disso. Porque Deus ele permanece fiel. Então, se você se diz ser cristão, se diz viver a palavra, ou melhor, conhecer a palavra, mas não vive, do que adianta? Não adianta de nada. Não, mas eu fiz isso e não aconteceu nada. Eu fiz isso, mas, né? Olha que bênção, Deus me abençoou, abriu uma porta de trabalho, eu estava desempregado, e Deus me abençoou. Olha isso e aquilo, e parece que a correção ela nunca vem. O povo também achava isso, que a correção nunca vinha. Porque Deus, muitas das vezes abençoou o povo, as promessas de Deus ele cumpriu. Por quê? Porque Deus ele não depende da fidelidade do homem para ele cumprir as suas promessas. Ele é fiel. Mesmo você sendo infiel, Deus ele permanece fiel à sua palavra. Ele não pode negar a si mesmo. Nós falamos sobre isso lá em Timóteo, 2 Timóteo 2. E quando Cristo veio, irmãos, todo o pecado que era para ser castigado, porque a Bíblia fala que aquele que pecar, ele morrerá, né? Mas só que o povo pecava e não morria. Então, opa, eu estou pecando, não estou morrendo, está tranquilo, né? Está de boa. Não, acho que Deus exagerou um pouco ali. Mas não, Deus ele estava aguardando o momento certo. E toda essa ira, toda a culpa da humanidade foi derramada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Deus ele não poupou o inocente, ou melhor, o culpado, mas ele julgou. Mesmo que demorou anos, né? Nossa, nada acontece, nossa, está tranquilo, né? Está tranquilo, mas o Senhor, ele, quando chegou o Messias esperado do povo de Israel, Jesus, eles foram, ou melhor, Deus derramou a sua ira sobre ele. E o Senhor levou sobre si os nossos pecados. Então o apóstolo Paulo ele vem apresentando isso. Do capítulo 1 até o capítulo de número 2, ele vem falando sobre a depravação total da humanidade. Ele vem apresentando esses argumentos. Que todo o ser humano pecou, todo o ser humano, ele caiu na depravação de corpo e alma. No versículo de número 9, ele vai concluir o raciocínio. Porque do capítulo de número 3, ou melhor, 1 até o capítulo de número 3, ele vem apresentando a depravação total de toda a humanidade. Do capítulo 3 em diante, ele vai começar um outro assunto, sobre a justificação. Então, no versículo de número 9, de Romanos, capítulo 3, ele vai falar assim, ó, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? O que vamos concluir, então? Isso ele está falando aos judeus. Estamos em posição de vantagem? Claro que não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então o apóstolo Paulo, ele conclui aqui. Ele fala, que concluiremos, ele está concluindo, aqui o apóstolo Paulo no versículo de número 9, ele está concluindo todo o raciocínio que ele vem trazendo do capítulo 1, capítulo 2, aí pega aqui um pouco do capítulo 3 até o versículo 9, ele vai concluir o raciocínio dele.
Ele vai fechar aqui agora. Ele vai falar: o que vamos concluir? Temos nós, judeus, alguma vantagem? Somos superiores ao gentio? Àquele que está, né? Aquele que não é do povo judeu? Claro que não. Parece contraditório o que o apóstolo Paulo ele apresenta aqui, porque no capítulo, ou melhor, no versículo de número 1, ele vai falar: qual, pois, é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí ele vem falando aqui no versículo 2, ó, muitas, sobre todos os aspectos. Mas peraí, Paulo, tu falou que os judeus ele tinha vantagem, mas agora você fala que o judeu não tem vantagem nenhuma. Não entendi. Ficou um ponto de interrogação. É que o apóstolo Paulo, ele fala que os judeus ele foi privilegiado sim, porque eles receberam os oráculos, os mandamentos de Deus. A nação de Israel, o Senhor ele confiou a sua palavra, e somente a nação de Israel. A nação de Israel é uma nação privilegiada sim, porque dela veio o Messias. Ela tem os seus privilégios. Mas os privilégios, como a gente disse aqui no início, que vêm as responsabilidades. E o que acontece que não há diferença entre o judeu e o gentio, porque não foi porque eles foram privilegiados que ele vai ser julgado de forma diferente. Na realidade, nós vemos a palavra dizer que aquele que tem mais conhecimento será julgado com mais rigor. Em Tiago fala, né? Quando ali ele está instruindo, ó, nem todos queiram ser mestre, porque esses vão ser julgados com maior rigor. Por quê? Para você ser mestre, você tem que conhecer, você tem que estudar. E qual é a melhor forma de você ensinar alguém? Alguém pode me responder? Qual é a melhor forma de você evangelizar alguém? Sendo exemplo. Não tem outra forma melhor de você evangelizar, não tem outra forma melhor de você falar de Cristo, se não for através da sua vida. O que adianta a gente falar de Cristo e a nossa vida não condiz? Hoje nós temos vários coach aí, né? Coach emocional, coach financeiro, temos coach de tudo quanto é jeito. Vamos pegar um coach financeiro de exemplo aí. O que adianta o cara vir aqui dar uma palestra para você ficar milionário, faça isso, faça aquilo. Aí tu vai ver, o cara não tem resultado nenhum na vida dele. Só tem teoria? Ele pode até estar certo. E na verdade, muitas das vezes ele está certo. Mas ele não tem credibilidade. Por quê? Para você ter credibilidade, você tem que mostrar o resultado. Você vai numa academia, você procura um personal. Aí tem o mais avantajadinho, mais fortinho, e tem aquele que é todo esculpido, vamos dizer assim. Em qual personal você vai, irmãos? Quem você vai escolher para te ajudar ali a melhorar, né, sua forma física? Você vai naquele que é mais, né, preparado, aquele que é mais definido. Os dois têm a mesma teoria. Os dois estudaram, os dois têm tudo, mas um teve resultado e o outro não teve resultado. Então, na realidade, é que a melhor forma de nós apresentarmos o Evangelho é através da nossa vida, é através da diferença da nossa vida. Então, o que acontece? Que no julgamento de Deus não vai ter dois julgamentos diferentes, para aqueles que conheciam, para aqueles que não conheciam. Não vai ter diferença alguma. Aqueles que receberam a palavra não vai ter privilégios para ser salvo. Não, mas Senhor, eu pregava. Não, mas Senhor, eu fiz isso, aquilo no teu nome. Mas Senhor, eu ia aos domingos, eu ajudei, eu limpava o prédio, eu participei lá do encontro de casal que teve. Poxa, eu fiz toda a decoração, eu fiz a comida.
Eu venho todo domingo aqui, eu faço a oração final ali. Para trás de mim que eu não vos conheço. Por quê? Não adianta, irmãos. Não vai ter privilégio. Se você tem todo esse conhecimento e você não coloca em prática, de nada serve. Você está da mesma forma daquele que não conhece. Ou até pior. Então o apóstolo Paulo, ele faz essa conclusão no versículo de número 9. E ele fala que tanto os judeus quanto o grego, todos estão debaixo do pecado. Todos estão escravos do pecado. Todos estão no lago do pecado. Tanto os judeus quanto o gentio, nenhum só sequer. Eu pedi para o Vitor ele colocar esse mapa mental aqui, porque o apóstolo Paulo ele vem apresentando aqui a carta aos Romanos como se fosse um tribunal. Você vê que ele usa muito a palavra juízo, condenado, né? São palavras, são termos usados em tribunal. Então ele vem apresentando, e esse mapa mental ele esclarece um pouco aqui a nossa compreensão. Ele coloca Deus como o juiz supremo. Aí, no capítulo de número 1, como eu disse, ele vem apresentando aqui os gentios. Capítulo de número 1. E os gentios, eles foram idólatras, eles foram imorais e rejeitaram a Deus. Deus se apresentou para eles através da natureza ali, a grandeza de Deus, e eles rejeitaram, caíram nos seus próprios entendimentos, fizeram o que bem entendia, rejeitaram a revelação natural de Deus, e eles pegaram o Criador e diminuíram a criatura, criando ídolos para eles, pegando animais e colocando como seus deuses. Outro, no capítulo de número 2, os judeus, ele vem apresentando os judeus. Os judeus, eles são hipócritas, quebram a lei, confia na religião. Eles se achavam, os judeus, superiores, e eles achavam que ele cumprindo a lei, eles iam estar salvos. Se eu cumprir o que está na lei, eu estou salvo. O problema é que ninguém conseguia cumprir. O problema não é a lei. O problema é com quem a lei trabalha. Eu e você. Nós somos o problema. Sabe na relação? Que às vezes, né, a pessoa, pô, mas tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz isso. A pessoa sai dali, ou vamos usar melhor, o trabalho. Não vou pegar a relação do cônjuge, o trabalho. A pessoa está ali trabalhando, não deu certo, sai do trabalho e vai para o outro. Aí não deu certo, sai para o outro. Nossa, esse trabalho aqui só misericórdia. O chefe é isso, né? Nossa, saiu, nossa, tem um cara lá que, meu Deus, puxa saco, não dá. Aí, o cara não para em lugar nenhum. Onde que está o problema? Será que é nos trabalhos que estão os problemas? A gente sabe que todo trabalho tem problema, né? Mas será que, poxa, nenhum? Tu tem que ser empresário, irmão, né? Tu tem que trabalhar para tu mesmo, que aí é tu e tu. É a melhor coisa. Nada dá certo, o problema não está ali, está na pessoa. A mesma coisa é a lei, o problema não está na lei, a lei é santa, a lei é de Deus. Então, os judeus, eles confiavam na religião, na confiança da lei, mas eles não conseguiam cumprir a lei. Eles confiavam, não, eu vou ser salvo por isso, mas eles acabavam. No capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, no versículo de número 9, ele vem então mostrando toda a depravação da humanidade. Toda a humanidade é culpada. A boca se fecha no tribunal. Você não tem argumento. Não tem como você argumentar.
Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo ele vem apresentando o evangelho, que significa as boas novas. Ele apresenta primeiro, né, as más novas. O que é as más novas? As más novas é que você é pecador. As más novas é que você não consegue se salvar por si só. A más nova é que você não consegue se salvar cumprindo a lei. Você não consegue se salvar porque você é bom. Você não consegue se salvar por isso. Então, o apóstolo Paulo, ele apresenta primeiro as más novas, porque para você receber as boas novas, você tem que ter a consciência que você é pecador. Porque senão você fica como alguns que dizem, eu não preciso de Deus, eu faço tudo certinho, eu não mato ninguém, eu trabalho, né? Não roubo ninguém, eu faço tudo, eu não preciso de Deus. Essas pessoas, elas não conseguem entender que elas precisam de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vem usando como... Ele pega vários, né? Ele pega vários versículos, nós vamos ver aqui por diante, para provar a sua tese. Então, ele usa um sistema que os fariseus usavam e para ele provar essa situação, ele coletava um monte de textos para poder confirmar ali a sua tese, a sua ideia, tá vendo? Ó, isso é errado. Tá, isso é errado. Como você me mostra? Aí ele pega vários versículos, aqui, para mostrar e para provar que a tese que ele está usando é correta. Realmente eu tô errado, né? Então o apóstolo Paulo, ele pega vários versículos aqui, basicamente são 6, 7 salmos aqui que a gente tem, e o livro de Isaías também ele usa, o versículo de Isaías, para poder provar a tese dele, que todos são culpados. Então, se toda a humanidade é culpada e a boca se fecha, não tem como você se justificar diante de Deus, através de suas obras, através daquilo que você faz. Tá. Qual é a testemunha de acusação? Aí ele coloca aqui, ó, o mapa mental. A criação, testemunha contra os gentios. Então, a criação de Deus é a testemunha. Se os gentios chegar no tribunal de Deus e falar, Senhor, mas, poxa, não ouvi a tua palavra. Um índio que mora lá no meio do mato, lá. Mas o evangelho não chegou aqui. Como assim? Como eu vou ser culpado? A Bíblia fala que a criação é testemunha contra os gentios. A consciência também testemunha. Como nós falamos, somos seres racionais. Nós temos consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. A gente não precisa ter um monte de leis para a gente saber se o que a gente está fazendo é certo ou errado, né? Matar é certo? Não é. Precisa alguém falar para você? Não precisa. Assim como roubar também, né? E o apóstolo Paulo, ele vem falando aqui, ó. A gente tem essa referência no capítulo 2, versículo 15. E a lei testemunha externa, a lei testemunha contra os judeus. A acusação, todos pecaram. Todos pecaram. Não há ninguém que escape. Não tem judeu, não tem gentil. Todos pecaram contra Deus. Generalizar tudo. E você precisa reconhecer isso para você receber as boas novas, que todos pecaram. Toda boca se fecha, é o veredito. Você não tem o que falar, não tem o que argumentar, toda boca se fecha. Todos culpados diante de Deus.
sem defesa própria. Não tem o que argumentar. Então, ele faz uma coleta de vários textos para provar sua tese. Do versículo 10 ao versículo 19, ele vai estar usando alguns textos. Para você ver, o apóstolo Paulo, ele começa, do versículo 10 ao versículo 12, ele vai estar usando como referência, citando os Salmos 14, versículo 1 ao 3. Então, o apóstolo Paulo, ele está usando aqui Salmos 14, do 1 ao 3. Ele vai dizer assim, ó, o verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O apóstolo Paulo, ele começa a, então, aprovar a sua tese, mostrando a rebelião do homem contra Deus. Ele mostra, não há um justo sequer. Não tem ninguém justo. Pensa em alguém aqui, irmãos, que você conheça, que tu fala, não, essa pessoa é boa, essa pessoa é justa demais. Esse é corretíssimo. Tem alguém aqui que conhece alguém assim? Ninguém? Vocês precisam melhorar o ciclo de amizade de vocês, irmãos. Ninguém conhece alguém que é correto, alguém que é justo. Vocês estão andando com pessoas muito... Bom, vamos dar um exemplo aqui de alguém que foi até citado pelo próprio Deus. Jó. Jó foi um homem justo. O próprio Deus falou, né? Íntegro, reto. Ó, o meu servo Jó. Não tem ninguém na face da terra com ele aí, ó. Jó, ele foi usado como exemplo pelo próprio Deus. Mas o interessante é que quando Jó, ele tem todo aquele discurso com Deus, Deus mostra um monte de coisa, Deus faz um monte, ele pergunta um monte de coisa para Deus, Deus se revela para ele e tal. Quando ele chega no final do seu livro, capítulo de 42, versículo 6, ele fala, me arrependo no pó e na cinza, né? Me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Porque Jó, ele vê toda a justiça de Deus, toda a grandeza de Deus, ele vê que ele é pecador. Ele vê que, na realidade, ele não sabe nada. Jó, ele reconhece. O primeiro passo para a pessoa, ela ser salva, ela precisa reconhecer, irmãos. Se não reconhecer, não adianta. Não tem como o evangelho, não tem como haver transformação se tu não reconhece. Se você não reconhece que é pecador, você não precisa de um salvador. Automaticamente, tu está perdido. Tu está perdido. Versículo 11, ele fala assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Você pensa aqui, irmãos, na pessoa mais culta, uma pessoa que decifra várias fórmulas, mais tem aí da vida, química, matemática ali, o cara né, você vê várias áreas da ciência, pessoas que têm muito conhecimento, né? Nós temos pessoas muito inteligentes aqui, graças a Deus. Mas o problema é que a inteligência, por si só, é vazia. O apóstolo Paulo, ele fala, não há ninguém que entenda. Ninguém consegue compreender, ninguém consegue entender. A pessoa mais culta, que decifra várias fórmulas e várias, né, teorias ali, não consegue entender. Tu pega um cara desse aí, cientista aqui, o cara tu fala, que é isso? O cara dá nó e pingo d'água. Aí você fala, humilde ali, sobre o evangelho, o cara não consegue entender, não compreende. Não entra na cabeça dele. Isso é porque o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento ali das pessoas.
Ele cegou os olhos das pessoas, as pessoas não conseguem compreender, não conseguem ter entendimento. A pessoa é culta, é inteligente, a pessoa é aquela que tira só 10, mas ela não consegue compreender. O, no capítulo anterior, a sua pergunta foi muito legal, porque como você perguntou mesmo, você não conhece ninguém justo? A gente fala, não, não conheço. Mas quando você faz uma pergunta mais incisiva, mas a sua avó, então, não era justa? Aquela pessoa boazinha, aquela pessoa legal, aquela pessoa que dava comida para você. E pior, Abraão não era justo. A gente fala de Abraão, os judeus falam com orgulho, não, meu pai Abraão. E Abraão não foi justo. Sim. Abraão, e quando a gente fala não é justo, então, Abraão, se não depender de Jesus, Abraão vai para o inferno. Moisés vai para o inferno. Então, o Ayrton Senna vai para o inferno sem Jesus. Nossa, o herói nacional que vence. Ele vai para o inferno. Adão, ele pecou, mas depois todo mundo acaba ficando no mesmo pote, e a gente vê que a gente é um pote de lixo, no final das contas. Até as pessoas que a gente acha muito grande, no final das contas, elas estão na mesma miséria. Nós somos miseráveis por causa disso. Essa pergunta é... E daí, colocando esses heróis, a gente tem que olhar, porque às vezes eu acho que não temos hoje judeus na igreja, infelizmente, temos poucos judeus na igreja, mas nós vivemos a vida inteira dentro desse caminho da fé. Meu pai, ele não é justo. Meu pai, nossa, ele se sacrifica. Minha mãe, ela não é justa. E daí vem a pergunta, mas você também? Mas, como você bem falou, mas eu faço isso, eu faço evento, eu participo do culto. Ainda assim, meu amigo, você não é nada. Você é uma miséria, você é um porquinho na Índia, perdido no mato. É um dedo muito pesado na nossa cara, e tem que ser. O texto traz isso de acusação, você não presta. Muito, muito boa a pergunta que você fez. Sim. E eu também estava pensando sobre isso que o Ailton falou, no seguinte: Deus fala que Jó é íntegro e justo. Deus fala. E Ele conhece o coração. Então, a gente, para falar de uma outra pessoa ou de nós mesmos, nós não temos essa condição nem essa capacidade. Sim. Né? É por isso que, quando você pergunta, eu na hora pensei, ninguém. Porque se não for personalidade bíblico que Deus falou que eu não posso dizer que é. Sim. Nem eu. Né? É isso que eu estava pensando. Porque Sim. Deus falar é um peso. Agora, a gente ficar falando, fulano é justo, ciclano é justo, é outro peso. Sim. Até porque que benefício há em você ser sua própria testemunha, né? Eu sou justo. Era o que os judeus faziam. Se levantava no meio da praça, aí, Senhor, né? Clamava ali. E como os irmãos acabaram de comentar, nenhum personagem foi justo. Todos pecaram. Nós vamos falar sobre isso agora, no versículo 12. Todos pecaram. Todos pecaram. Versículo 12 diz assim: todos se extraviaram. Todos se extraviaram. O que é extraviar, irmãos? Extraviar significa sair do caminho. Todos se extraviaram. Todos saíram do caminho. Mas Abraão mentiu. Abraão mentiu, falou que Sara era sua irmã, né? Abraão errou ali quando teve o filho com a sua serva. E vários. Um homem segundo o coração de Deus, Davi. Adulterou. Mandou matar o cara, bota o cara na frente lá para ele morrer. Não tem, irmãos, não tem um sequer. Todos se extraviaram.
todos erraram o caminho. E o que é pecar, irmãos? O que significa a palavra pecado? Errar o alvo, né? Pecar significa errar o alvo, extraviar, sair do caminho. Todos pecaram. Todos saíram do caminho. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Não há quem faça o bem. Mas, poxa, o Ailton acabou de comentar. Pô, mas minha avó, nossa, minha avó, quando eu vou lá, ela faz um bolinho de chuva, um chazinho. Não tem como. Aquela ali vai para o céu direto. Direto. Ela vai de elevador. Vai apertar o botão, não vai nem sofrer. Hã? Essa daí vai. Passagem VIP. Vai deitada, não vai nem sentada para cansar. Vai deitada direto para o céu. Não há um justo sequer. Isso não está querendo dizer que não tem uma pessoa, né? Graças a Deus. O Adalto até brincou semana passada. E graças a Deus, todo domingo a gente tem um lugar que a gente almoça. A gente nem almoça em casa, né, amor? Falei, Deus é tão bom. Deus, ele provê, irmãos. Deus é maravilhoso. Todo domingo, eu não lembro a última vez que eu almocei domingo em casa. Eu não lembro. Todo domingo eu tenho um lugar, uma benção. Isso não quer dizer que você não convida o seu irmão para almoçar na sua casa. Isso não quer dizer que você não faça um bolinho de chuva. Não há quem faça o bem. Isso não quer dizer que quando você vê ali o teu irmão ali, tu vai, né, lá e dá uma força. Vamos lá, dá uma sacolinha aqui, eu te ajudo e tal. Isso não quer dizer. É que na realidade o que o apóstolo Paulo, ele quer comentar com a igreja, e eu vou parar nesse versículo aqui, tá, irmãos? Semana que vem a gente dá continuidade sobre a rebelião do homem contra o próprio homem, que nós estamos falando sobre a rebelião do homem contra Deus, nesses 3 versículos, que está em Salmos, verso 14, do 1 ao 3. Semana que vem a gente dá continuidade nos outros versículos. Isso não quer dizer que você não faça bem algum. Na realidade, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que possa ser que no meio dessa sua boa ação há um pouquinho de interesse em alguma coisa. Que no meio dessa sua ação há ali, sabe, alguma motivação errada. Ou talvez para você se achar bom, né? Pô, sou bom, vou lá ajudar e tal. O problema, irmãos, é que as nossas obras estão manchadas. Esse é o problema. As nossas boas obras estão manchadas. Porque se eu faço algo para você, talvez esperando que você reconheça, caramba, irmão, que benção, né? Esse irmão é uma benção. E só nós conhecemos nós mesmos, né? Às vezes nem a gente conhece nós mesmos. Porque quando a gente está numa situação, a gente faz coisas que a gente, nossa, não imaginava que ia fazer isso. Pois é, você não se conhece. Deus, ele te conhece. As nossas boas obras estão manchadas. Porque se você faz algo para alguém e você espera ser reconhecido ou visto, manchou. Manchou. Jesus, ele falou, se a tua mão direita dá esmola, que a sua mão esquerda não precisa saber. Mas se a mão esquerda não saber, poxa, o que adianta? Ninguém vai ver? Estou dando esmola para nada, né? Ninguém vai falar, pô, irmão, que benção, a tua é uma benção. Pô, irmão, né, ajudou e tal. Infelizmente, nós somos assim, irmãos. Infelizmente, nós gostamos de um elogio. Quem é que não gosta de elogio, irmãos? Nossa, Ailton, que macarrão maravilhoso que você fez.
Irmãos, todos nós gostamos de um elogio, todos nós gostamos, nossa, que maravilha, né? Nossa, que irmão abençoado, né? Uma vez a nossa irmã Jane comentou, nossa, Léo, que bênção que você é. Eu falei, poxa, eu queria tanto te ver, ou melhor, me ver como vocês me vê. É, porque infelizmente a gente sabe o quartinho escuro que tem dentro de nós. Sabemos. Aquele quartinho onde está a podridão ali, que a gente joga tudo. Opa, a visita vem em casa. Põe lá, joga o gato, o cachorro, a sogra, põe tudo lá, esconde, não tem ninguém, ninguém vê. Põe um enfeite na porta, não é nada. O que tem aqui? Não tem nada aí. Aqui limpa a sala, né, a cozinha e o banheiro, né, que a gente mais... Cozinha, sala e banheiro. Ali, tá. O quarto ninguém vai entrar também, é íntimo. Então tu deixa ali bonitinho o que é visível para as pessoas. Se há alguma intenção, quando você faz o bem, há alguma intenção de você talvez se aparecer, de alguém ver, e você, né, receber um elogio, manchou a sua boa obra. Então, o que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer aqui, irmãos, é que, mas eu quero me justificar diante da lei, assim como o judeu se justificava, né? O judeu não se justificava? O judeu se justificava diante da lei. Eles queriam se justificar diante da lei. Mas só que eles não conseguiam. Porque, na realidade, a lei, ela não vem para te salvar. A lei ela não foi feita para te salvar. A lei foi feita para apontar que tu é pecador e tu precisa de um salvador. A lei ela mostra que tu é culpado. A lei ela mostra que você precisa se consertar. Ela é como um farol que ilumina a estrada mostrando a pedra, mas ela não tira a pedra do caminho. Ela mostra a pedra. A lei é como um radar de trânsito. Ela está ali. Ela te multa, mas ela não te conserta no trânsito. É como um raio-x que mostra onde está o tumor, mas não tira esse tumor. Ela mostra, está ali, ó. Essa é a lei. Ela mostra que você é pecador. Ela mostra que você precisa de um salvador. Ela mostra que não tem solução para você. Você não consegue diante da lei. O problema que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui é que nós não passamos, irmãos, de jeito nenhum no prumo de Deus. Nós não passamos. É muito rigoroso. Não dá para não passar. A lei é como esse prumo, que mostra que a parede está torta, mas ela não conserta a parede. Ela mostra, está torta. Está torta a parede aqui, né? Para quem é da área de construção civil, está torta a parede aqui. Precisa consertar, mas ela não conserta. Essa é a lei. Nós não vamos conseguir passar, porque se em alguma ação que nós fazemos, que a gente acha que é uma ação boa, uma obra boa, se há alguma intenção nessa obra, por quê? Porque Deus, Ele julga, e Ele vai julgar a nossa intenção. Nós passamos no prumo dos homens. Isso é fácil. Só tu fingir, irmãos. Prumo dos homens é fácil, tu finge, tu chega aqui, irmão, que benção, glória a Deus, maravilha, Pai do Senhor, irmão, põe a Bíblia debaixo do braço, amém, opa, maravilha, está ali, né, todo domingo, põe ali a roupinha, né, o uniforme do culto, vem, senta, vai, passou no prumo, nosso irmão é uma benção, maravilhoso, nunca vi um problema com ele na igreja. A gente consegue passar no prumo do homem. O prumo do homem é falha, irmãos. Ele só vê o exterior. Deus, Ele vai julgar o exterior, o interior, a nossa intenção, o que nós pensamos, o que nós fazemos. É muito rigoroso, irmãos. Não dá para nós se justificar diante da lei. Não dá para a gente se justificar. E o apóstolo Paulo, ele mostra isso para os judeus e os gentios, não é usando teorias de fora, não é, eu acho que é assim, não é. É a Bíblia.
Ele não pega ali, deixa eu ver aqui, um conjunto de leis aqui no país tal, deixa eu ver aqui. Não, ele não pega um livro de um cara que... Não, ele pega a Bíblia, é a Bíblia. Ele está usando a Bíblia aqui para poder confirmar toda a sua tese, para poder mostrar que o homem, que toda a humanidade caiu em depravação total. Ele pega a Bíblia e ele começa a provar que você é pecador. Você precisa de Deus. Então, a Bíblia, ela não foi escrita para passar a mão na nossa cabeça. A Bíblia não foi escrita para poder esconder o meu e o teu pecado. Não. Ela expõe eu e você. Ela mostra que nós somos pecadores e que nós precisamos reconhecer isso para que as boas novas ela venha ser então incluídas em nossas vidas e a gente consiga ter então ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. Então, no prumo de Deus, irmãos, não dá para nós, não dá para o judeu, não dá para ninguém. Amém? Não há quem faça um bem, não há um sequer, ninguém consegue se salvar pelas suas obras. Paramos no 12, semana que vem vamos falar sobre a rebelião do homem contra o homem. O homem agora pecando contra a si mesmo. O homem, aqui o Paulo apresenta ele pecando contra Deus, e agora o homem contra a si mesmo. Semana que vem a gente dá continuidade nessa aula, amém? Deus abençoe.